Queridos, a paz do Senhor. A primeira aula que trata da carta aos Efésios, saudação e destinatário. Eu sou o pastor Marcos, da Assembleia de Deus de Saracuruna, professor da EBD. Eu queria que você nessa hora abrisse a sua Bíblia comigo para a gente ler o capítulo 1 do livro de Efésios. Esse livro que traz uma classificação doutrinária. E também o livro de Atos dos Apóstolos, que vai trazer o conteúdo histórico. Capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, para nosso início de ensino dessa carta. Então, vamos falar seguidamente, logo, sobre autoria e data. Capítulo 1 de Efésios, versículo 1. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. É importante nós salientarmos que esta carta, ela vai revelar o verdadeiro coração da cristandade. Vamos aprender que, embora a igreja seja formada na terra, ela não pertence à terra, ela pertence ao céu. Segundo, embora ela passe pelo tempo, ela foi deliberada de eternidade a eternidade. O principal propósito da carta aos Efésios é nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar conteúdo doutrinário que nós vamos ver em todas as cartas paulinas e mais as epístolas gerais. Então, o Novo Testamento, ele tem, dos seus 27 livros, ele tem 21 livros doutrinários. A importância na doutrina. Paulo vai apresentar aqui como o autor desta carta. Ele confirma a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico. Que ele se chamava Paulo, conhecido também como nome hebraico. Provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Então, esse fundo histórico é muito importante, porque a gente observa que Paulo tinha o conhecimento da lei. O que era a lei? A lei, ela consistia de juízo, mandamento e ordenança, e com os aspectos morais, sociais e religiosos que estão bem explícitos nessa carta. Amém? A assinatura apostólica, ou seja, a reafirmação. Paulo é chamado, ou melhor, se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Eu gostaria de ler Romanos, no capítulo 11 e no versículo 13, para uma melhor compreensão nossa. Abra a tua Bíblia comigo aí. Romanos 11, capítulo 13. Que assim está escrito: porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ou seja, a importância do prazer que ele tinha como apóstolo. Então ele está aqui reafirmando a sua assinatura apostólica. Ele ressalva ainda, pela vontade de Deus. Está em Efésios capítulo 1, verso 1. Isto é, não escolhido por homens. Porque se nós retornarmos um pouquinho atrás, Gálatas no capítulo 1,
no verso 1, olha a forma que Paulo se apresenta. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Paulo entendia que existem 3 tipos de obreiros: o obreiro oferecido, o obreiro chamado e o obreiro sorteado. Graças a Deus por isso. Uma epístola da prisão. Essa epístola é considerada epístola da prisão porque o apóstolo Paulo está impedido de sair em Roma, mas mesmo assim ele tem o amor, a disciplina de escrever, não só a Éfeso, mas escrever também a Filemão, aos Filipenses e aos Colossenses. Então, juntamente com Efésios, nós vamos confirmar isso no capítulo 6 de Efésios e o verso 20. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo está falando das verdades estabelecidas desde a fundação do século. Glória a Deus. Data: de acordo com Atos, após o apóstolo Paulo realizar a sua 3ª viagem missionária, enquanto ele estava preso em Roma, entre 61 a 62 depois de Cristo, ele escreveu essa linda carta, que é conhecida como a carta geral, como a carta circular, tendo seu portador Tíquico como seu verdadeiro amigo. No entanto, nós vamos concluir esta primeira parte dizendo que Paulo é o autor da mesma e ela foi escrita por volta de 61 a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Tópico 2. Destinatário. A cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050, reconhecida como a maior cidade da época, uma metrópole com mais de 500 mil habitantes. Sua rua principal era pavimentada em mármore, de ambos os lados. Era considerada uma cidade extraordinária, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas ou 25 mil espectadores. Próximo dali ficava um estádio com uma pista de corrida e arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. O que eu entendo por isso? Que essa cidade era uma cidade que o evangelho precisava chegar. E o apóstolo Paulo tinha em sua mente, baseada naquilo que ele foi chamado para levar essa tão grande salvação a essa região, na maioria helênica, vindo da religião grega, com as suas práticas pagãs, e aonde chega o evangelho, os deuses mentirosos têm que sair. E foi essa a intenção do apóstolo Paulo. Amém? Segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis,
a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, né? Tinha uma economia voltada, que dependia das milhares de turistas, em que dava grandes lucros. A sua maior fonte era a fabricação de nichos, de pratas, vendido no templo. E por essa razão, pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação que Paulo fez contra a idolatria, em Atos capítulo 9, 27 a 29. Então, Paulo vai combater essa religião pagã que existia nessa grande cidade. Tópico 3, a igreja de Éfeso. Paulo chega evangelizando a igreja, né? E quando Paulo chega lá, ele encontra 12 apóstolos. Esses apóstolos não conheciam ainda o batismo com o Espírito Santo, conhecia o batismo de João. Paulo, colocando a mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. E ali Paulo pregou a alguns judeus, encontrando resistência, e logo depois Paulo volta aos gentios, porque Paulo se considerava chamado para evangelizar os gentios. Quarto subtópico, saudação epistolar. Dentro do capítulo 3 de Efésios, versículo 1, assim Paulo escreve: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Observe agora, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, Paulo diz que é prisioneiro de Jesus Cristo. Depois ele diz, sou preso do Senhor. Para concluir, Efésios capítulo 6, o verso 20, Paulo afirma, pelo qual sou embaixador em cadeias. Então Paulo estava com seu espírito livre, com seu coração livre, mesmo estando preso. Entendo eu que essa epístola era uma epístola circular, não é isso? Por quê? Ela foi destinada ao mundo gentílico, a partir dessa grande metrópole, glória a Deus. E nós concluímos aqui, a epístola é considerada uma carta circular, como já disse, dirigida à igreja da Ásia, começando com Éfeso. Certamente essa carta ia chegar a Esmirna, ia chegar a Laodiceia, a Tiatira, e assim, etc, etc. Terceiro tópico, propósito e mensagem. A importância do propósito. Por quê? Todos nós estamos aqui para cumprir propósito. Eu estou aqui para cumprir propósito. Cristo veio ao mundo para cumprir propósito. Então, a importância dessas últimas duas mensagens, propósito e a mensagem propriamente dita. Primeiro, havia novos convertidos ali. É a primeira questão, novos convertidos. Eles estavam vindo do mundo helênico, do mundo grego, com as suas práticas pagãs. O Evangelho veio para trazer uma nova perspectiva de vida. Então, eles deveriam deixar todas essas práticas pagãs. Segunda questão, Paulo está dizendo que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado deles ficou para trás. Cristo, ele sempre permite que os nossos pecados caiam no mar do esquecimento. Então, o que o Paulo queria que com a escrita dessa carta, que eles esquecessem o seu passado, que vivesse agora uma nova criatura. Quarta questão, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios. Para isso eu gostaria de ler
na carta de Efésios, capítulo 2 e o versículo, a partir do versículo 15, acompanhe na sua Bíblia. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos. Ou seja, a preocupação aqui de Paulo escrever a carta era reconciliar gentios, gregos e judeus num só povo. A importância, né, de Cristo vir ao mundo, não só para os judeus, mas para todo aquele que crê, porque todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Aqui está a questão. Esta carta é como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Entendeu os estudiosos que a carta de Efésios é uma carta tão importante porque ela foi chamada como um tratado teológico para todas as igrejas de todos os tempos. Entendemos ser ela uma carta circular. Como eu disse, ela ia ser lida em toda a região da Ásia. Então a intenção do autor aos Efésios era atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Isso é muito interessante, porque Paulo, pastor daquela igreja, mesmo preso, Paulo entendeu que eles precisavam de ouvir essas verdades tão interessantes e tão importantes até do dia de hoje. Mensagem. A mensagem em Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Nós temos falado desde o início que a graça é a causa da nossa salvação e a paz o resultado dela. O resultado nos traz muita alegria. Entendemos que dentro desse grande tratado nós podemos classificar o desdobramento desse assunto, é que nós vamos ver nesse trimestre. Então aqui eu vou passar para os queridos amados irmãos. Se você quiser escrever, seria muito bom, porque você vai precisar, tá, dessa entrada que nós fizemos hoje, que é uma entrada panorâmica, e vamos ver isso mais para frente, mais aprofundado. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse grande plano que foi estabelecido, e eu quero ler aqui esse versículo bem rápido, a partir do capítulo 1 e o verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo está sendo estabelecido agora com essa carta de Paulo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo, ela é a âncora da nossa pregação. Se não fosse a cruz de Cristo e sua ressurreição, nós, igreja, não estaríamos aqui. Porém, Ele nos reconciliou em Cristo Jesus. Em quarto lugar, a revelação do mistério da vontade de Deus. Que mistério é esse? Dentro da carta,
há 3 dispensações importantes. A primeira, dispensação do mistério, aqui falado. Segundo, a dispensação da graça. Terceiro, a dispensação da plenitude do tempo. Dentro ainda desse esboço que nós estamos falando, quinto lugar, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, a partir de agora eles vão frutificar, eles vão adorar, eles vão se santificar. Na justificação, nós fomos declarados justos. Na santificação, nós nos tornamos justos. Vou repetir, na justificação, nós fomos declarados justos. Na santificação, nós nos tornamos justos. Concluindo o propósito, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera do que a igreja seja. Ou seja, Deus fez tudo isso para que a igreja encontrasse nele refúgio, fortaleza, socorro. A abordagem da carta gira em torno de 2 temáticas. A primeira, a cabeça, que é Jesus Cristo, e a igreja, o seu corpo. No último estágio do Getsêmani, ele cumpre aquilo que era feito no tabernáculo de Moisés, quando só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Ao sair de Getsêmani, ele é levado a um madeiro. No Getsêmani, ele cumpre para o judeu. Fora do Getsêmani, ele é crucificado e cumpre aquilo que a lei pedia para todos nós, que um cordeiro deveria morrer. O que Paulo está entregando aqui ao povo que está nessa região de Éfeso é que Jesus morreu na cruz. É que as revelações em que ele diz antes da fundação do mundo é concernente a todo esse elaborado de acontecimento. Ao morrer na cruz, Jesus está morrendo para todos, para judeus e para gentios. É bem verdade que nós vamos falar em todo esse trimestre. Porém, nós entendemos que a epístola revela um elaborado, um resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Eu queria agradecer a você que nos acompanha. Eu queria convidar você para continuar, nos assistindo. Eu creio que essa videoaula foi uma bênção para a tua vida. Essa extraordinária carta do apóstolo Paulo, esse extraordinário servo de Deus, nosso irmão em Cristo. E eu gostaria de fazer uma oração agora por você, pela sua casa, aproveitar até o momento em que nós estamos passando, pedir a Deus que continue livrando os seus e dando vitória a cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós encontramos, e eu quero ser grato a Ti por todos os nossos ouvintes que ouviram essa palavra aqui ministrada, essa palavra que veio do seu coração para o nosso coração, essa palavra que existe promessas, e nós acreditamos, Senhor, que no momento tão difícil que todos os continentes estão passando, eu quero pedir a Tua graça, aonde chegar essa mensagem, que seja Tu o nosso conforto,
Eu gostaria de deixar aqui as palavras do salmista Davi, que em um dos seus salmos diz: faz bem ao teu servo para que viva. E nós precisamos, Senhor, de saúde. Faz bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. E nós precisamos observar a tua palavra, a ponto de abrir os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da sua lei. Senhor Jesus Cristo, sei que tu tem guardado um momento para tu buscar a sua igreja. E eu queria que tu tivesse misericórdia de cada um de nós. Nos dá um novo horizonte em ti e nos faz cada vez mais acreditar nessa palavra tão maravilhosa, em que nós cremos e confiamos. Em nome de Jesus, eu oro assim e te agradeço. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.